Meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus envolvam nossos corações. O estudo de hoje está no Livro dos Espíritos, da pergunta 459 a 464. E do capítulo 9, que diz o seguinte, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E esse item que vamos estudar é sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Olha, não é só nos pensamentos não, viu? É nos atos também. Não basta só pensar não, mas tem agir. A gente vamos ver aqui se a gente sofre essa influência ou não dos espíritos, né? Então a pergunta 459 diz o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só. São eles que vos dirigem. Então a gente começa a ver aqui já nesse princípio aqui de que se nós sofremos uma influência, né, pelo pensamento dos nossos pensamentos, nossos atos, e são eles que nos dirigem, a gente chega a uma conclusão, podemos chegar a uma conclusão de que essa influência poderá ser boa ou má. Não é verdade? Poderá ser boa ou má. Por quê? Boa. Porque nós temos o quê? Os nossos anjos de guarda, não temos? Nós temos os nossos espíritos amigos e protetores, os espíritos familiares, que nos ajudam também nessa caminhada. E eles nos influenciam, sim. Nos intuindo, mandando pensamentos para a gente tomar as decisões acertadas. E aí, muitas vezes a gente é pego assim de uma forma, diz assim, poxa, mas eu tive uma ideia tão boa, né? E será que essa ideia poderá ter sido só sua? Mas poderá também ter sido a influência de espíritos bondosos e amigos para lhe ajudar na sua trajetória que é evolutiva. Então, nem sempre as boas ideias são apenas nossas. Poderá ser também que a gente tem os nossos méritos, né? Mas, e se for uma influência má, a gente diz logo, é obsessão. Eu fui sugestionado para o mal, porque a gente não se considera que o mal está dentro da gente ainda, né? E poderá estar também, né? Então, vai depender muito do grau evolutivo de cada um da gente. De cada um da gente. Aí, continuando, a pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugeridos. Olha aí, né? Então a gente tem os pensamentos da gente e tem os sugeridos. Aí o que é que a espiritualidade responde? Vossa alma é um espírito que pensa, nós somos seres pensantes. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza de que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Eita, faço ou não faço? Sigo ou não sigo? Meu Deus, estou num dilema, né? A gente diz assim, às vezes, olha, eu estou entre a cruz e a espada. Eu estou num dilema, eu estou, sabe, numa indecisão que eu não sei o que é que eu devo realmente fazer, como eu devo agir. E a gente fica nessa dúvida, olha, não sei não. Porque a responsabilidade termina sendo nossa, porque é a nossa vida que está em jogo, não é verdade? É a nossa vida, então a decisão que eu tomar, acertada ou não, eu vou ter que responder sobre elas, assumir o ônus ou o bônus dessas atitudes. Então, às vezes, por isso é importante a gente ter bons conselheiros, bons amigos, né? Ter Jesus no nosso
como nosso modelo e nosso guia, para a gente seguir e se inspirar e pedir ajuda a essas criaturas. E daí a gente chega a uma conclusão com mais certeza, com mais tranquilidade. Às vezes, quando a gente está prestes a tomar uma atitude, tomar uma decisão, às vezes tem gente que é um pouco ansioso, eu não digo muito, mas um pouco ansioso, que de noite não consegue nem dormir. E a minha mãe dizia assim, olha, eu passei a noite todinha martelando. Aí meu cunhado dizia, é por isso que eu escutei, meu Deus do céu, que tanta martelada é essa aí, que a gente não conseguia nem dormir aqui em casa, brincando com ela. Porque quando ela ficava muito tensa, muito preocupada, ela dizia que ficava a noite toda martelando. O que é martelar? É ficar com aquela ideia lá, você tenta mudar, você tenta outra coisa, e a ideia está ali, e o pensamento está ali, e o problema está ali, e tudo está rodando aquilo ali, e a pessoa não desliga, porque está com muita ansiedade, está com muito medo de tomar uma decisão que não seja acertada, que é isso que a gente tem, não é? Medo de decisões não acertadas, porque a gente sabe que tudo tem uma consequência na vida da gente. Então ela dizia, fiquei a noite toda martelando. E tem gente que fica mesmo, né? Não consegue conciliar o sono quando está com muita preocupação. A mente, porque a gente não para de pensar em nenhum momento. A mente da gente é algo, né, impressionante, assim, é algo fantástico. Tanto é por isso que é importante também o sono físico. A gente dormir e descansar, para que as energias da gente se renovem. Quando a gente não dorme, o que é que acontece? A gente fica depauperado, fica de olheira, a gente fica cansado, a gente fica irritado, fica mal-humorado, a atenção da gente fica comprometida, não é? Para dirigir é perigoso, para tomar decisões também você não está no seu raciocínio normal, tranquilo, porque você está com as suas energias, você não dormiu, não conciliou a sua noite de sono, então não refez essas energias, porque o espírito, ele não precisa desse repouso físico, porque o físico está aqui na Terra, né? Ele é de outra matéria, então ele não tem esse cansaço orgânico que nós temos aqui, né? Isso é muito sério. Como haveremos de distinguir os pensamentos que nos são os próprios dos que nos são sugeridos? Aí é uma grande dúvida. Meu Deus, o que é meu e o que é que não é? O que é que eu devo fazer e o que eu não devo? E se for um pensamento que não seja muito católico, como se diz a história, que não seja muito bom, né? Então, tem que ter muito cuidado com os pensamentos que são sugeridos. Muito cuidado. Aí ele diz, quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Isso quando a gente silencia um pouco, né? Porque quando a gente não silencia, meu amigo, é uma confusão na mente da gente. É o estardalhaço de ideia, sabe, que surge e a gente fica que nem uns loucos, sem conseguir serenar, sem conseguir acalmar a mente da gente para realmente discernir o que eu devo e o que não devo, né? Aí ele diz, geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Ora, mas se tu tá numa agonia danada, tu não consegue nem pensar qual foi o primeiro pensamento, lembrar do primeiro pensamento que tu tivesse. Porque tua mente tá tão atordoalhada, assim, tá tão confusa, tá com tantas ideias ali, que você fica, muitas vezes, se sentindo o quê? Perdido. Não é? Perdido. Então ele diz aqui, quando ele diz assim, tenha calma, respire, né? Respire, tenha calma, confia que as coisas vão... E tem um ditado que diz assim, nada como uma noite de sono. Não tome decisão hoje não, deixa para amanhã, durma amanhã. Porque acontece também que quando a gente dorme, a gente pode se aconselhar, não pode? A gente pode ir ao encontro do nosso anjo de guarda, dos amigos e outros, e ter um tempo também para pensar, para digerir as informações. Então, a gente, com esse contato e com o descanso do corpo físico, renovando as energias, a gente vai acordar com a mente bem mais tranquila para distinguir, né, e discernir. Então, saber, o primeiro pensamento é o seu. Vamos exercitar isso, né, para a gente descobrir o que é nosso e o que não é nosso, né? Ele diz, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Ué, apaga o que eu disse. Não é útil, ele diz.
Porque nós temos o que? O livre-arbítrio. Então as decisões vêm e a gente, pelo livre-arbítrio nosso, pelo conhecimento, pela fé em Deus, pela oração, a gente procura fazer realmente o melhor. E se eu estivesse no lugar, né, tomasse tal atitude, seria bom para mim? Se eu estivesse fora desse dilema, desse problema. Então a gente se colocar nessa posição, a gente geralmente tende mais a acertar, né? Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Porque errar, todos nós erramos. Tomar o mau caminho, qualquer um de nós pode fazer e assim, frequentemente a gente faz isso. E muitas vezes, depois quando a gente vê, a gente quebrou a cara, né? Então se diz, poxa, eu devia ter escutado mais, eu devia ter parado mais, eu devia, aquela música, eu devia ter amado mais, eu devia ter... Para não tomar atitudes precipitadas, porque quando a gente se precipita, quando a gente não amadurece aquela questão, aquela ideia, a gente age pelo ímpeto ou pelo impulso e geralmente não dá muito certo, né? A 462. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Será que é sempre dentro da gente que a gente tira essa ideia? Ele diz algumas vezes, elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém, de outras vezes, lhe são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não mais acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Aqui, a gente vai ver que tipo de acompanhamento espiritual a gente poderá estar tendo, né? Para nosso futuro, para a nossa felicidade, para a nossa decisão aqui na Terra. Tem espíritos que não querem a nossa felicidade. Às vezes não é nada nem pessoal, é inveja mesmo. É o desejo de não ver você sofrer da maneira como ele sofre, que não é uma pessoa realizada, não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa que está contente com a sua situação. E aí vamos tentar também sugerir outras pessoas para que caiam no erro e sejam tão infelizes quanto a gente. Porque vocês já ouviram uma frase que diz assim, que a felicidade incomoda muita gente? Não é? Que a felicidade incomoda muita gente. E a gente tem que ter até cuidado com isso, assim, no sentido de que, às vezes a gente se orgulha tanto, a gente se fala tanto, e tem outras pessoas que estão do nosso derredor sofrendo tanto, e a gente termina gerando para essas pessoas um sofrimento interno. Um sofrimento interno. E nós sabemos que nós somos imperfeitos aqui. Nós somos imperfeitos. Então, tem no livro, numa das obras de André Luiz, através do irmão X, que ele diz o seguinte. O livro é Cartas e Crônicas, o item 8, se chama Obsessão Pacífica. Vejam só, os espíritos, que artimanhas utilizaram para gerar essa obsessão pacífica. A pessoa estava tranquila, a pessoa estava praticamente bem, né? E o que é que os espíritos sugeriam para esse homem não evoluir, não crescer enquanto encarnado estava, nessa última existência dele? O nome dele era Custódio Saquarema, o nome desse homem. E aí, vejam só, ele nasceu num lar espírita, diferente de mim, que não nasci em lar espírita, e vim conhecer o espiritismo praticamente já adulta, casada e com filhos. Trouxe excelente bagagem de trabalho. Ele teve um período de adolescência, a espiritualidade faz convite no momento da juventude, da adolescência, né? E aí já começou a sugestão dos inimigos espirituais, dizendo para ele, você é muito jovem, isso é o tempo de alegria, isso é o tempo de sol, deixe para depois, você tem muito tempo, né? E o tempo passa, ele segue essa sugestão mental e ele não abraça a tarefa, vamos dizer, de evangelização, trabalhos na casa espírita, que essa faixa etária é muito bem-vinda, né?
Aí o que acontece? Ele continua a vida dele, sai dessa fase de adolescência e de juventude, entra na faculdade, se forma em bacharel. E daí, quando ele se formou, a espiritualidade faz novo convite para ele. Novo convite para ele. Aí chega a sugestão invisível e diz para ele: me diga agora, Saconé, como você vai conciliar a sua carreira nova com religião? Observe seus colegas. Os colegas recém-formados, bacharéis, estavam todos ávidos para conseguir emprego, para conseguir dinheiro, para conseguir status, para conseguir crescer na vida financeiramente, materialmente, evoluir no seu trabalho, ter progresso, ter reconhecimento. Então ele parou e olhou, os exemplos que ele tinha acadêmicos eram todos eles. Então isso ele parou novamente. Aquele convite que a espiritualidade fez ficou de lado novamente. Veja só, ninguém agrediu ele não ficou com uma obsessão mais séria, não, é uma obsessão pacífica. Chegou a fase dele casar. Ele casou-se. Pronto, aí a espiritualidade disse, agora ele com família, vem um novo convite para ele. Olha, vamos lá, vamos, né, abraçar a causa, vamos trabalhar. E o inimigo vem de novo e diz para ele: precisas trabalhar mais, ganhar dinheiro, posição social. Agora mulher e filhos vão exigir muito mais de ti. Como é que tu vai agora te abraçar numa religião? Então tu precisa realmente trabalhar, né? Então tem gente que nem vem para a casa espírita porque estou trabalhando. Olha, eu tenho tanto serviço no trabalho, aí não tenho tempo de ir hoje não. Não tenho tempo, não sei o quê. E aí o tempo vai passando. Né? E ele, o trabalho material absorve as energias dele, o tempo dele, e ele não consegue administrar, porque isso aí está em primeiro lugar, está na primeira posição dos desejos dele, né? E em seguida veio o quê? A morte dos pais. Os pais dele, espíritas, morreram, ele é advogado, financista, e já está com a idade madura, e aí a espiritualidade faz de novo um novo convite para ele. E aí vem a sugestão: como diminuir os negócios? E a vida social? Não está preparado para a seara de fé. Aí ele, mais uma vez, ele recusa, ele recua. Aí vem a velhice, vem as doenças, que andam de mãos dadas, né? Velhice e doença andam de mãos dadas. Passou a sofrer e a desencantar-se com a vida. Aí vem a sugestão mental, gritando aos ouvidos dele: não tens idade mais para isso, vai para o centro para quê? Vai para a religião para quê? Os filhos vão pensar que você está louco, vão interditar suas finanças como doente mental. Você não está mais no tempo disso. Interessante, dando um intervalo aqui, eu tenho uma amizade, e nessa amizade, essa criatura, muito parecido com isso aqui. O exemplo muito parecido. E hoje já passou, já se formou, já teve filho, o filho hoje já tem filho, ela já tem neto, mas ela nunca abraçou a religião. Ela nunca abraçou nenhuma tarefa de voluntariado, de doação ao próximo, sabe? Essa coisa, nunca tinha tempo. E agora ela diz: Edneide, você, ainda bem, é bom para você, porque você tem um centro, né, tem uma ocupação no centro. Eu não tenho nada. Eu não tenho ligação nenhuma com nada, não frequento igreja nenhuma, mas sempre é tempo, vamos. Não quero mais. Não, já passou meu tempo, mesma coisa. Já passou meu tempo. E ela fica numa ociosidade, ela fica num vazio existencial. Vazio existencial. Ela diz: eu não sinto alegria nem felicidade em nada. Só olho para trás, não vejo nada, não construí nada. Eu disse: mas sempre é tempo, vamos. Aí surgiu uma outra amiga nossa que convidou ela para participar do bazar. O bazar de uma instituição que não era espírita. E ela disse: mas não tá vendo que aqueles roupa tudo velha, fedendo e não sei o quê, eu não vou me meter nesse negócio de bazar. Mas, oxe, eu já sei, ela quer que eu vá trabalhar lá com ela, para ela ficar mandando em mim. Olha, coisa de... ficar mandando em mim, e no final, porque ela é muito organizada, é uma pessoa metódica, muito organizada, ia dar certinho,
porque tu é tão organizada, tu ia, sabe, dar uma geral naquilo ali, ia ser tão bom. Ela disse, nada. Depois, ó, iam agradecer a ela, né, a mim não. Porque eu ia ser o quê? Empregada dela. Veja a visão da pessoa, não é? E com isso ela recua mais uma vez de uma tarefa, um chamado que teve de outra religião, de outro, sabe, de outro segmento religioso, porque o bem, não importa quem, nem nome de religião, o amor não tem nome de religioso, né? Então fez o bem, você vai se sentir bem, porque o bem, quem faz o bem tem o quê? O bem, né? Porque você atrai para junto de si a sensação, as coisas boas, não é verdade? E nisso ela continua, sabe, sem se achar, sem se sentir nada assim. Eu disse, olha, eu vou fazer palestra e tal. Ah, ainda bem que tu tem uma ocupação, é por isso que tu estás aparentemente, né, assim, bem com a vida, tudinho. Eu disse, não, eu tenho meus perrengues também, tenho meus problemas, tenho minhas dificuldades, tenho família, né? Tenho também. Mas eu abraço uma causa. Eu ocupo a minha mente com alguma coisa, eu me sinto realizada, eu gosto, eu sinto resposta nessas coisas, né? O prazer, isso, eu sinto o prazer, a realização, a compreensão sobre a vida e tudo, até assim, a oportunidade de aprender também a lidar com outras pessoas, porque é um aprendizado muito grande a gente se engajar num trabalho voluntário. É um exercício muito grande para a gente, não é? Então a gente tem que muitas vezes dar um passo para trás, dar dois para frente, tem que aprender a silenciar, tem que aprender a se colocar sem agressões, tem que, sabe, é um exercício de convivência. É difícil, minha gente. Não é fácil não a gente conviver em grupo, porque nós somos pessoas difíceis. Nós somos pessoas, como se diz assim, com os pensamentos às vezes, muitas vezes engessados. Diferente, isso. Temos as individualidades, né? Então, para a gente aprender a conviver, e o trabalho tem que fluir, independente, não ter personalismo, né? Isso é que é importante, não ter personalismo. Então, não tem tarefa de ninguém, tem responsáveis, tem as pessoas que estão mais à frente, mas ninguém é dono de nada, né? O trabalho é de todos, o trabalho de todos. E aí, o que acontece, voltando para a história, passa toda essa trajetória do custódio, Saquarema, chega o quê? O desencarne dele. E o que vai acontecer com a gente? Vai chegar o momento do desencarne. A gente estava falando com a nossa amiga ali, que recentemente perdeu a mãe, né? A minha mãe também eu perdi, há poucos meses atrás. Então, é o processo natural da vida. Natural da vida, e que nós também iremos passar por esse processo, E aí ele passou pelo processo, voltou para a espiritualidade com as mãos vazias, e não só as mãos vazias, mas endividado. Olha que responsabilidade, endividado. É muito sério isso, porque se for só com as mãos vazias, mas ele está endividado. Ele tinha compromissos, como nós temos compromissos com a nossa mediunidade. Quando a gente não utiliza essa ferramenta, ela vai enferrujar e vai trazer danos para a vida da gente, né? Então, conclusão, né? Que nesse tipo de obsessão, que foi uma obsessão pacífica, a sugestão dos espíritos de levar para ele sempre, tirando ele do foco da religião, do trabalho voluntário, do trabalho de amor ao próximo, de doação, para se voltar só para as coisas materiais e para a família. Ele disse, nesse tipo de obsessão, os seguidores não serviciaram o corpo dele. Ele não adoeceu com essa obsessão, porque tem obsessão que pode levar até a loucura. Nem conturbaram a mente dele, foi o que eu falei, né? Da loucura. Apenas acalentaram nele o quê? Comodismo. Ai, tá chovendo hoje. Ai, eu tô velho e cansado. Ah, não vou pro centro hoje não. Eu trabalhei tanto hoje que eu não vou pro centro hoje não. Ah, não vou não, essa tarefa, não. Olha, eu já dei tudo que eu tinha que dar de mim. Olha, eu não estou mais em tempo disso não, eu não quero. Aí vem o comodismo, eu prefiro ficar em casa, assistir um filme, uma televisão, uma novela, um jornal. Eu prefiro fazer um trabalho manual, fazer qualquer coisa, mas eu prefiro estar eu me sinto tão bem em casa, graças a Deus que você se sente bem em casa. Isso é maravilhoso. Mas a vida não vai se resumir apenas nisso, vai ter que conciliar o trabalho da gente, né? A comodidade da gente, a vida da gente com o trabalho voluntariado. Então,
Apenas o comodismo nele, impedindo qualquer passo renovador de trabalho, sem esperar retribuição nem recompensa. Porque é isso, quando a gente trabalha, a gente não tem que esperar retribuição nem recompensa de quem quer que seja, de trabalhador nenhum, nem do mundo espiritual. Ah, mas eu trabalhei tanto, né? Feito aquela mulher que ela frequentava, eu fui, há muitos anos atrás, eu fui num salão e uma das profissionais lá do salão de beleza, aí quando ela, o espírito, você frequenta onde? Eu disse, aqui na Várzea, era na Várzea que eu morava. Aí ela disse, interessante, eu já frequentei lá durante muitos anos, eu fui trabalhadora de lá, mas hoje, ó, eu quero distância, não quero nem saber. É mesmo? Por que foi que houve? Eu estou decepcionada. Decepcionada. Olhe, eu trabalhava ali, me dedicava, estava quase que diariamente, eu abraçava, eu me sentia bem feliz, não sei o quê. Certo dia, eu fui para a reunião, e quando eu retorno ao meu lar, o que aconteceu? Ela botou no fogo uma panela, a panela explodiu, a panela de pressão explodiu, e dessa explosão, o fogo, sei lá como foi, incendiou a casa dela. Era uma casa muito simples, muito pequenininha, muito humilde, e ela perdeu praticamente tudo, só não perdeu a vida. E ela disse, como é que pode? Eu tinha vindo de um trabalho. Veja, por que não protegeram minha casa? Por que permitiram que isso... Ela tão revoltada como que a gente que trabalha, né, fosse totalmente imune e isento das adversidades da vida. E nós não somos iguais. Eu me lembro, há muitos anos atrás também, eu fui acometida de uma doença muito séria, não foi o câncer foi depois, mas eu estava no hospital passando um perrengue muito grande, e aí, por um momento, eu tive um pensamento infeliz, que foi dizer assim, mas meu Deus, por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo, deixou acontecer isso comigo? Como se eu fosse especial, como se eu fosse, sei lá, um ser imune de qualquer dor e de sofrimento. Depois eu caí em mim do que eu tinha dito e pensado, meu Deus, que espírita vagabunda é essa aí, né? Pensar um negócio desse, ou seja, muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho toda a proteção do mundo e nada vai me acontecer, mas que seja feita a vontade de Deus, porque a gente não sabe das coisas que poderão estar no nosso caminho e a gente passar, porque fazemos parte de um mundo de provas e expiações. Somos espíritos de terceira ordem, somos espíritos imperfeitos, e aqui a gente vive, o mal ainda predomina aqui, então, se acontecer, aconteceu porque faz parte ainda da evolução do planeta. Então a gente não vai se sentir culpado, nem menos culpado, nem mais culpado por conta disso, não. A gente tem que aceitar a realidade da nossa evolução. Se a gente tivesse já num grau evolutivo, vivendo no mundo de mundos felizes, a situação era outra. Porque não tem mais dor, ranger de dente, sofrimento, porque são mundos felizes. O mal não existe. Existe esse mundo? Existe. Mas nós ainda não somos merecedores dele, porque a gente ainda não aprendeu nem a perdoar. Se fizer comigo, já viu, né? Já viu, nem olhe mais na minha cara. Olha, então a gente, por aí vai, a gente vê as dificuldades, né? A ruindade que ainda habita em muitos de nós, o grau de violência ainda, a aspereza, a dureza de coração, né? Os gritos que muitas vezes a gente está dentro de casa, a falta de paciência, a irritação, tantas coisas erradas que a gente faz, as traições e outras coisas erradas que a gente faz dentro de casa. A preguiça também, às vezes, dentro de casa, né, de não querer fazer as coisas, de se negar. Então, a gente vê o grau, cada um que analise em si a sua condição espiritual, em que condição eu me encontro no momento. Sim. E eles iam depois, eles com a noiva, eles manhã vão passar no shopping, comprar as coisas que ia ter lá, brincadeira, né? Aí quando eles estavam no shopping, veio pra casa, eu não fui na casa dele, porque ele ia pegar as coisas, teve um parto, 21 anos. E ela era evangélica, porque ele é mais. Ficou tão revoltada. Com a religião, com a igreja.
a decepção, né? Ficou muito frustrada e decepcionada. Pois é. Então o nosso corpo, não é? É uma máquina, o coração é uma máquina que pode falhar a qualquer momento, não é verdade? Eu falei para ele, rapaz, se for na estrada, ele está com a moto, com a amiga. Podia ter um acidente na estrada que ele vai gravatar, falando para ela. Mas ele teve todo mundo correr em casa, assim, na frente da sua casa, ela não morreu, não sofreu, mas ela não, porque até hoje ela não quer. Não aceita, não aceita, não aceita. É. Porque tem a religião como realmente a salvação e a proteção de todo o mal, não é? E sem lembrar e sem saber dos resgates. É. Se a gente comparar o planeta como um hospital, não é? Quando a gente vai para o hospital, a gente está bem doente. Então, quando a gente reencarna, bem doente. Se recupera, o que é que acontece? A gente recebe alta do hospital. E, no caso da pessoa reencarnada, recebe alta também e sai daquele planeta. Retorna para uma existência mais próspera, melhor, com menos dor e menos sofrimento. Então, a gente não entende isso, né? A gente não entende, quando a gente não conhece a reencarnação, não aceita a reencarnação, a gente realmente sofre porque a gente só vê o mundo aqui e agora. A gente não vê, né? Então, se a gente analisar por essa ótica, né, que o mundo poderá, se for comparado a uma escola ou um hospital, fica até o ponto que a gente precisa. Terminou, a gente não fica lá mais. Vai ter que continuar a nossa jornada, né? Isso acontece. Então, acontece a gente confundir as coisas da religião com a vida da gente, com as provações e as situações que a gente precisa ainda passar por elas, né? Então, ele diz aqui, né, o comodismo, né, impedindo qualquer passo renovador do trabalho, sem esperar retribuição nem recompensa. Quando ele diz aqui, né, sem esperar retribuição nem recompensa. Então, a gente fazer o bem pelo bem. Fazer o bem faz bem, né, e sem esperar nenhuma retribuição. E outra coisa, os espíritos, eles influenciam também para o bem, no caso. A gente conhece uma situação em que estava um grupo de trabalhadores visitando, faziam uma visita regular, lá no Hospital da Miroeira, que é um hospital que hoje está até desativado, está desativando, né? As pessoas acometidas da hanseníase, né? E nesse trabalho, quando esse grupo entrou na enfermaria feminina, quando chegou lá, encontrou com uma situação, um caso de uma mulher, onde ela era do interior, tinha vindo para esse hospital aqui no estado, né, de Pernambuco. Ela estava interna e ela tinha tido a necessidade de amputar as 2 pernas. Isso era perto da época de Natal. Ela tinha um filho pequeno e esse filho, como ela não podia ficar com o filho nem cuidar do filho, o filho foi colocado numa creche, né? E essa creche ficava próximo à instituição que esse grupo trabalhava. Vejam. Então, ela dizendo que estava sofrendo muito, que a saudade estava dilacerando o coração dela, que o que ela mais queria na vida dela era saber, ter notícia de Wagner, o nome dele era Wagner, ter notícia de Wagner, saber como é que Wagner estava, mas ela não sabia, né? Aí, só sei que ela disse que eu queria tanto vê-lo, mas não podia ir porque era criança, não podia entrar lá. Aí, só sei que a gente descobriu qual era a instituição. Era essa, perto da instituição, do Centro Espírita. E o grupo foi lá, conversou com a coordenadora e descobriu que essa criança realmente estava lá. Existia o Wagner, na faixa etária que ela falou, tudinho. E o grupo foi conversar com ele e ele sentiu, assim, muito desejo também de ver a mãe, de conversar com a mãe. E aí o grupo conseguiu intermediar isso aí, através de ligação telefônica. Agora, veja, na época, viu, gente? Não existia celular, porque celular hoje é fácil, a gente faz a videochamada, né? Aproxima mais as pessoas. Na época era orelhão. Gente, eu não sou tão velha assim, não, mas eu estava fazendo parte desse grupo aqui para nós, né? E a gente conseguiu uma tirinha de ficha de orelhão. E a gente disse, mas como é que a senhora vai conseguir por orelhão com essas 2 pernas amputadas? Ela disse, bota um travesseiro, uma almofada, numa cadeira de roda, me leva até o orelhão que eu chego lá e eu consigo fazer a chamada. Aí marcamos o horário entre a creche, com a coordenadora, e com ela lá, e fizeram todo esse, né,
Com a direção, tudo, e a gente conseguiu fazer com que ela fizesse essa chamada telefônica pelo orelhão. E conversaram, tudo, e os laços foram se estreitando. Ela disse que foi o maior presente de Natal. Vocês vejam, o que é que a espiritualidade faz? Não é? Essa instituição onde essa criança estava, dessa mãe, era vizinho de bairro, da mesma instituição, do grupo que estava fazendo a visita. Lá imenso, quantas enfermarias, tem a ala masculina, a ala feminina, tem diversos, né? E esse grupo ia justamente para aquela ala, para aquela enfermaria e conhecer essa mulher. É intuição? O grupo foi levado, foi conduzido? Certamente. Certamente, porque viu a dor daquela mãe. As preces dela foram atendidas. E depois da recuperação dela, ela saiu dessa enfermaria e conseguiram uma casa para ela, porque ela tem a parte também de casas, né? Dentro desse hospital. E ela foi para a parte da casa. O menino já estava maior e o menino foi morar com ela. Quando a gente foi lá visitar, o que aconteceu? Ela estava em cima, arranjaram como é aqueles carrinhos que os meninos, skate. Ela montava naquele skate para dentro de casa, ela se locomover para ir na cozinha, para ir na coisa, para ir resolver uma coisa, tudo. E o menino cresceu junto com ela e depois quando a gente voltou lá, ela já tinha recebido alta e voltou para o interior dela. Mas ela feliz porque o filho dela voltou para a convivência familiar. Então veja que felicidade, né? Da intuição desses espíritos que provocaram esse reencontro dessa mãe com essa criança. Favoreceu a ela, né? Favoreceu a ela e a criança foram merecedores. E ela, em momento nenhum, reclamava porque estava sem as pernas. Em momento, ela só agradecia a Deus pela vida. Ela só agradecia e pedia muito pela oportunidade de ter o filho de volta junto dela, porque ela amava demais. Imagine espíritos muito afins, né? Que reencarnaram juntos, o compromisso deles. Coisa belíssima, lindo, mas lindo mesmo esse reencontro. E por aí vai. Então a gente vê assim, quantas influências boas acontecem na nossa vida, na nossa trajetória. Os espíritos estão sempre nos ajudando, nos intuindo. Agora a gente tem que favorecer, facilitar as coisas. Se eu ficar em casa e dizer, não estou com vontade de sair não, como é que ele vai me utilizar ou utilizar o grupo, que se forem todos juntos, para fazer determinada tarefa, se a gente desanima e a gente fica em casa, com preguiça, com comodismo, com seja lá o que for, né? Então, é realmente abraçar a causa, abraçar a tarefa e seguir adiante, né? Vamos lá. Temos um exemplo aqui de sugestão, que os espíritos sugestionando para o mal, mas a criatura dá o exemplo de que não segue aquelas sugestões, por piores que sejam as sugestões. De quem que eu estou falando? A última tentação, Jesus. Jesus é um exemplo, sempre é o nosso exemplo que nós temos, né? Então, está no livro Contos e Apólogos, de Irmão X, no item 26. O título dessa lição é A Última Tentação. Então, o Espírito aparece para Jesus, sugestiona ele e pergunta para ele: onde estariam os laços amorosos da Galileia? Jesus, nesse momento, recordou os primeiros contatos com os pescadores e sentiu saudade. Porque onde estariam, naquele momento, só podia vir um sentimento de tristeza. Onde estariam que não estão aqui agora? Não é verdade? Poderia, porque é uma coisa assim que a gente sente, né? Quando a gente está doente, quando a gente está passando por situações difíceis, a gente quer visita, né? A gente fica tão feliz, tão grato com as visitas, com as coisas boas, né, que acontecem, tudo. A gente sente amor, isso ajuda na recuperação do paciente, né? Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? O que fizeram Jesus? Que Jesus foi o amigo de maior confiança, né? Que razões teria levado Judas a esquecê-lo? Por umas míseras moedas? Pelo amigo tão amado? Onde se refugiara Tiago? A presença que se comprazia. Ele sentia muito bem-estar na presença de Tiago. Profunda saudade Jesus sentia de Filipe e de Bartolomeu. E naquele momento ele desejou escutá-los.
quantos amigos ele tinha e que naquele momento não estavam ao lado dele. Rememorou conversas com Mateus e naquele momento ele desejaria tanto abraçar o amigo. Como ele desejaria. Teve fome de ternura, saudade das crianças galileias. Recordou Zebedeu, João com a mãe que ali se encontrava. Viu sair-se da multidão o espírito perverso que o tentara no deserto. Ele reconheceu o espírito. E o espírito sugestiona da seguinte maneira: amaldiçoa. Porque Jesus não estava com esses pensamentos todinho, lembrando dos amigos, todinho? Tá. E o espírito diz: amaldiçoa os amigos, dar-te-ei o reino do mundo. Olha, Jesus não queria reino do mundo, né? Aí o espírito diz para ele: são covardes, duros, traidores, unir-te-ei aos poderosos da terra. Grande decepção ele ia ter mais ainda na frente, né? Se acontecesse isso. Jesus parou e pensou. Pedro, o que aconteceu com Pedro? Ele diz: não foi por maldade. Comparou ele a um pé de oliveira. Pé de oliveira novinho, né? Depois aquele pé vai crescendo e se torna frondoso para dar sombra a quem precisar de sombra. Judas não foi por má fé que traiu e entregou ele, né? Equivocou-se. Olha só, equivocou-se. Será que a gente diria isso para quem traiu a gente? Equivocou-se ou a gente dizia aquele é um miserável, ruim, desgraçado? Né? Mas Deus está vendo, cala-te boca, né? Deus está vendo. A gente entrega a Deus, mas é a vingança que está nesse coração, que a gente está desejando. E a gente vai e entrega a Deus, porque a gente não quer ter a responsabilidade de assumir os nossos pensamentos e os nossos atos, né? Encontrou no imo d'alma justificação para todos. Ou seja, ele não guardou mágoa nem ressentimento por aqueles que ali não se encontravam. Não guardou mágoa. Eita, eu estava internada, saí do hospital, passei um dos internamentos longos. Quando eu cheguei em casa, depois aí minha irmã chegou, uma das minhas irmãs chegou, e eu fiquei tão triste olhando para ela e disse assim: poxa, eu senti tanta sua falta, que você não me visitou no hospital. Aí ela parou e disse: visitei sim, visitei, eu estive lá. Veja, eu não me lembrava. Porque eu devia estar sob efeitos de muita medicação, devia estar muito grogue, porque era assim que eu vivia com as crises, as dores que eu tinha, né? E eu não lembrei, não foi registrado na minha mente a presença dela ali. Mas ela foi chegando em casa e eu já fui demonstrando a minha mágoa com ela, o meu ressentimento com ela. Veja a diferença, né? O espírito das trevas aguardava que Jesus desse uma virada aí, né? Jesus faz a seguinte interrogativa: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa grande lição para a gente, né? Que a gente não deve cobrar, né, dos outros. É perdoar, pedir a Deus que perdoe, porque são como crianças, né? O espírito, o que acontece com esse espírito que estava influenciando ele, tentando influenciar, afasta-se rapidamente, porque não encontra espaço, brecha na mente dele para conseguir tirar ele daquela situação, levar ele para uma situação mais triste, né? Ao invés de deter-se na contemplação de Jerusalém, dominador de impiedade e loucura, o firmamento rasgara-se de alto a baixo, com os anjos tecendo de estrelas e flores. Jesus vislumbrando toda essa imensidão, toda essa beleza, né, do alto para com ele. Então a gente vê o seguinte, né, o arrependimento, tarefas de reconstrução interior que a gente precisa, né, dedicação aos doentes, que a gente precisa ter esse trabalho de dedicação aos doentes, policiamento das nossas atitudes, palavras e pensamentos. Olha alguns exemplos que eu dei comigo próprio, né? É preciso orar, servir, buscar, reacender a chama do amor. Vais e não peques mais, Jesus disse, né? Então, o sofrimento físico ou espiritual ao erro. Então, a gente compreender de que Deus nos ama infinitamente, que a gente é abençoado, a gente tem as proteções da gente e que a gente precisa confiar sempre, né?
quando aquele momento da oração que diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então a gente tem o perdão dentro da gente, porque quando a gente alimenta esse tipo de sentimento de ação, a gente não guarda e nem alimenta rancores, não guarda nem alimenta raiva, nem ódio, porque isso adoece a gente, e muito. Porque uma pessoa odienta, uma pessoa que guarda muito ódio, que guarda muita coisa assim, ela adoece do coração, ela adoece das cordas vocais, ela adoece do fígado, ela adoece porque ela própria está contaminando os seus órgãos interiores, né, internos. Então nós somos responsáveis. Então confiar em Deus, pedir ajuda a Ele, né, ter força e coragem. Para encerrar, um dos meus filhos, né, o mais velho, ele sempre desde criança com muita mediunidade, muito compromisso, tudinho. E eu levava 100% para a evangelização, cresceu dentro da casa espírita. Chegou uma fase que ele disse, mãe, eu arranjei um emprego, vou ficar viajando, vou morar em outro estado. Eu disse, tudo bem, ótimo. Você quer isso? Está feliz com isso? Estou, eu mais quero. E suas atividades espíritas? Suas tarefas, como é que fica? Não, eu vou tentar conciliar, eu vou ver. Primeiro eu tenho que chegar, eu tenho que ver, tenho que não sei o quê. E o tempo foi passando. Então as coisas materiais, o trabalho novo, tudo, 3 filhos, né? E ele foi se afastando. Aí vem o quê? O chamamento. Vem a doença. Vem os problemas sérios. Aí vai para o médico faz tudo, não encontra motivo dessa sua doença. Nada que nos exames aqui, eu disse, meu filho, mediunidade, precisa trabalhar, isso é energias acumuladas, energias presas, seu compromisso, né? E aí ele reabraçou a tarefa novamente, passou. Todo o mal-estar que ele estava sentindo, o médico deu alta para ele, e era problema sério, coração, passando mal, viu? Um negócio muito sério, muito grave que ele estava sentindo, emergência, aquela coisa toda, e passou. Então, onde quer que ele esteja, transferiu de cidade, ele já procura a federação mais próxima e abraça a tarefa. E leva os filhos e a esposa, né? Hoje estão aqui pertinho na Paraíba, evangelizando. Os meninos também, que já são jovens, evangelizam também. E eu fiquei muito feliz que eu vi meu neto, primeira vez na tribuna, fazendo o exórdio. Aí a mãe coruja do lado filmou e trouxe para mim e me mostrou. Olha teu neto aqui, fazendo o primeiro exórdio dele na tribuna. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Com essa tarefa. Então hoje tem os movimentos espíritas, tem os congressos, ele inscreve a família toda, vai todo mundo junto, né, Laiana, que já encontrou com ele. Então vai todo mundo junto e os meninos tudo felizes, porque é isso, é o compromisso, mas ele passou por um perrengue, né? Para poder despertar, meu filho, compromisso é compromisso, você tem que assumir, precisa assumir, né? E aí, hoje, graças a Deus, ele está muito bem e está muito feliz com a tarefa que ele abraçou. Tarefa muito simples, gente, de evangelização infantil, né? Trabalhar com as crianças, preparar as aulas, dar aula para as crianças, fazer todas aquelas tarefas e atividades, né? Então, muito gostoso o trabalho que ele desenvolve. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus, orar, né? E pedir, né? As boas sugestões mentais, que a gente consiga desenvolver, consiga distinguir sempre para o caminho do bem, nunca para o caminho do mal. Que assim seja. Então vamos fazer a prece de encerramento da nossa tarefa de hoje. Jesus, amigo e irmão de todas as horas, nós só temos é que te agradecer por toda ajuda, por todo amparo e por toda proteção. Que possamos, Senhor, cada vez mais continuar a perseverar no caminho do bem, no caminho do amor. Abençoa esta casa que ora nos abraça, a todos esses trabalhadores, encarnados e desencarnados, que possamos ir retorno aos nossos lares e sob a tua divina proteção. Que assim seja. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre. Que assim seja.